Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais. Compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Nós temos visto nos últimos dias um panorama do livro de Daniel. Vimos até o capítulo de número 8 e hoje falaremos do capítulo de número 9. No capítulo 9, Daniel tem, através da leitura do livro de Jeremias, o entendimento acerca do que estava acontecendo com o seu povo. Ele entende que tudo o que estava acontecendo no cativeiro babilônico não era apenas acontecimentos aleatórios que conduziram à ascensão da Babilônia e fizeram que, com um cenário de guerra, o povo fosse levado cativo como prisioneiros de guerra. Não, ele vê que Deus estava agindo, interferindo na história, a fim de castigar o povo de Deus pelo pecado da idolatria e por isso conduziu o povo para o cativeiro babilônico, usou a Babilônia para punir, para ser então o castigo do Senhor para o seu povo. Diante disso, Daniel chora, Daniel lamenta, Daniel entende então que todos aqueles acontecimentos faziam parte de um plano de Deus para tratar com o seu povo. E o que ele vai fazer no capítulo 9, do verso de número 1 até o verso de número 19, é justamente orar, clamando ao Senhor perdão. Senhor, perdoa-nos, porque nós erramos, nós falhamos. A Babilônia não subiu ao trono por acontecimentos aleatórios que a levaram a ascender. Não, ela subiu ao trono justamente para ser uma ferramenta do Senhor para tratar com o seu povo. Então, ó Deus, perdoa-nos. Daniel também faz um pedido nesse trecho, falando, Senhor, restaura a cidade, restaura o povo, restaura o templo. Depois de chorar e confessar o pecado com muita sinceridade e também nesta oração adorar a Deus, ele terá a resposta de imediato. A sequência do texto, a partir do verso 20, Daniel, enquanto ainda orava, recebeu a visita de um anjo. Este anjo era Gabriel, enviado pelo Senhor para consolar Daniel. Gabriel vai levar uma mensagem de consolo, que é uma profecia acerca de 70 semanas. Há muitas discussões sobre o significado dessas 70 semanas. Se nós formos nos dedicar a entender, a calcular os tempos, nós vamos nos perder. É certo que em nenhum dos cálculos feitos pelos grandes teólogos até aqui, nenhum deles chega com precisão a uma data ou a acontecimentos. O mais importante, então, não é nos apegarmos aos cálculos, às datas, descobrir com precisão dias e anos. O mais importante aqui é nós entendermos o que significam esses 3 períodos destas 70 semanas e o que ela, como um todo, então, representa. O número 7, na Escritura, tem a ver com uma ideia de algo completo, algo que Deus fez por inteiro. 70 semanas, então, os 70 de 7, é o completo do completo. E do que está se tratando? Da completa restauração de Israel. Faz muito sentido pensar assim. Daniel entende a palavra de Deus, entende o juízo sobre o povo, chora, lamenta e confessa. Gabriel, o anjo, vem justamente para consolá-lo. Este consolo traz uma mensagem, então, de uma restauração completa que se daria num espaço figurado de 70 semanas. O que são essas 70 semanas? Elas são divididas em 3 blocos. Primeiro, um bloco de 7 semanas, representando do momento em que o povo sairia do cativeiro até a restauração, a volta aos cultos e a restauração da cidade. Este é um tempo, então, de resposta imediata para aquilo que Daniel havia orado. Daniel orou pedindo a libertação do povo, a restauração da cidade e do templo. Pois bem, nessas 7 primeiras semanas, então isso iria acontecer. 62 semanas é todo o período que vai desta restauração de Israel até a chegada do Messias. O entendimento daquilo que se daria a plenitude dos tempos para que o Messias pudesse vir. Então chegamos na última semana, que está dividida aqui em 2 partes, 2 metades. Uma primeira metade entendemos sendo o reinado milenar de Cristo. Esta é uma visão milenista. Um momento, então, em que o Senhor reinaria, em que o Senhor faria as alianças com o seu povo para, então, nesta nova aliança, cuidar de nós, reinar sobre nós. No entanto, a segunda metade da semana se refere ao período em que a igreja será duramente perseguida. Faz sentido pensarmos assim também. Quando olhamos lá em Apocalipse, 3 dias e meio é o tempo em que a igreja ficaria calada diante da perseguição que sofreria. Então, mais uma vez, 70 semanas, um tempo completo de restauração.
dividido em 3 blocos. Um primeiro bloco, a restauração imediata do povo. Pensar em datas é impossível. Um segundo bloco dessas 70 semanas, as 62 semanas, viriam então a chegada do Messias, da restauração até a chegada do Messias. E, nesta última semana, o reinado de Cristo, com um breve tempo no final do momento em que a igreja seria duramente perseguida por Satanás, após ele ser solto para vir perseguir e maltratar a igreja. Temos aqui uma mensagem de conforto, de consolo para o servo do Senhor. Mas o que nós aprendemos com este texto tão complexo? Mais uma vez, pense comigo, não se perca nas datas, não se perca nos números. Entenda a mensagem e a beleza dela. Primeiro, nós precisamos orar confessando os nossos pecados. Diante da revelação de Deus que confronta os nossos erros, humildemente precisamos reconhecê-los e pedir perdão a Deus. Depois de confessar os nossos pecados, precisamos entender que Deus ouve as nossas orações. Ele prontamente nos perdoa e também está disposto a nos consolar. Nos consolar com que mensagem? A mensagem das 70 semanas. A mensagem de que há restauração para este povo pecador. E esta restauração passa necessariamente pela pessoa de Cristo. Não existe perdão de pecados e restauração desta condição de pecadores e inimigos de Deus para agora filhos reconciliados com o Pai, se não passarmos pela pessoa e pela figura de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o consolo para este povo que peca. Cristo Jesus é o consolo porque traz a solução para o pecado, traz a restauração do povo de Deus, da igreja do Senhor. Confessemos os nossos pecados, creiamos então na pronta resposta do nosso Deus, nos apeguemos na pessoa de Cristo, nos méritos de Cristo, na certeza de que, crendo nele, crendo na sua morte, na sua ressurreição e o tendo como Senhor de nossas vidas, teremos a nossa condição de filhos restauradas para que então vivamos eternamente com o Senhor. Que esta mensagem então traga à sua vida esta humildade para reconhecimento de pecados e também esta confiança na restauração, no perdão que vem do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.